Boa tarde. Que a gente possa encontrar paz nesse encontro. Eu quero agradecer a oportunidade, o convite, para falar sobre esse tema. E vou pedir participação de vocês. Quanto tempo eu tenho de estudo aqui? É 1 hora, é um pouco menos, um pouco mais? Até que horas a gente vai? 60 minutos? 1h30. Vamos embora. Então vamos embora. Então vai dar para ser participativo, tá? Tenta baixar um pouquinho o som. Vai dar para ser participativo. Eu já me regulei aqui. Eu vou falar um pouquinho e aí vou pedir para vocês fazerem perguntas, tá bom? Pode ser? Porque assim, quem fala aqui na frente sempre consegue captar um pouco o que o campo está dialogando junto, né? Não é para mim, pelo menos, nunca é uma fala pronta, preparada, né? A gente vem, se prepara, monta mais ou menos uma apresentação, mas muita coisa surge desse encontro, que é um diálogo silencioso, que vocês estão aí, enquanto eu estou falando, estão refletindo, está tocando em vocês em alguma questão, que está surgindo em vocês alguma dúvida, ou alguma coisa que está sendo coerente, ou alguma coisa que está abrindo porta para uma outra reflexão. E, no geral, quem está aqui na frente consegue perceber um pouco isso e conduz. Só que, para facilitar, eu não precisar ficar lendo o tempo todo esse campo, essa inspiração, você mesmo pode falar, levanta a mão e coloca alguma coisa. Entendido? Tá bom? Facilita, a gente conversa mais naturalmente. Meu nome é André. Eu moro no Rio de Janeiro, então eu vou ficar de 5 a 10 minutos falando coisas inúteis para vocês, só para vocês se acostumarem com o meu sotaque, porque senão vocês não vão conseguir prestar atenção no tema, né? E mais 5 minutos para vocês se acostumarem, sei lá, com o meu visual, com a minha roupa que eu estou usando, para aí você começar a ouvir o que eu tenho para dizer. No início é sempre assim, né? A gente fica, quem é esse sujeito? Quem é que está falando? Mais ou menos com aquela desconfiança que o João, da história João e o Pé de Feijão, teve daquele moço que estava vendendo feijões mágicos. Eu vou contar essa história para vocês, que é uma história espiritual. João e o Pé de Feijão. Vocês lembram dessa história? Daqui a pouco eu conto, porque vocês não estão prontos para me ouvir ainda. Deixa eu falar um pouco mais. E aí, então, eu trabalho no Rio com o yoga de rua. Eu vim com a camiseta para divulgar, uma camiseta nova que a gente tem. A gente tem um grupo em São Paulo também, que tem esse propósito de prática de yoga, de meditação, de estudos, para as pessoas que estão vivendo nas ruas. E ali está sendo muito, muito bonito, muito, muito emocionante para a gente tá podendo vivenciar isso. Eu também conduzo umas práticas de yoga na faculdade e a turma que está ali na rua são alunos muito aplicados. A gente, quando começou a aparecer na mídia com esse projeto, as pessoas não acreditavam que fosse possível pessoas que moram nas ruas, normalmente a gente tem uma ideia de que a mente está muito perturbada, pudesse se concentrar durante alguns minutos em silêncio, praticando meditação, fazendo os asanas, né, as posturas do yoga, e são aplicadíssimos. E a gente que está ali sente esse campo de paz mais do que muitas vezes em outros lugares. Eu não sei explicar. Está acontecendo alguma coisa muito bonita entre nós. Então, convido quem puder ajudar, sentir o chamado. Eu não sei como é a situação de possíveis pessoas que moram na rua, em Governador Valadares. Não sei se existe esse fenômeno aqui, social. Mas
a gente está expandindo assim para outros lugares, né? Então eu estou falando isso não é só para vocês conhecerem o trabalho do Rio, que talvez não tenha muito impacto na vida de vocês, mas se alguém tiver interesse em abrir um grupo aqui, a gente apoia, tá? E é isso. Então vamos embora. O tema é Conflitos Existenciais. Esse livro do Divaldo Franco, ditado pela Joana de Ângeles, que tem normalmente uma inspiração, assim, uma forma de trabalhar mais psicológica, né? Mais voltado para a gente fazer uma compreensão de nós mesmos nesse processo de autoconhecimento, usando o olhar da psicologia ocidental, abrindo-se para outras formas de terapia. Tem sempre essa intenção terapêutica, os livros dele. E, portanto, ainda que tenha uma preocupação de ter um impacto social, como todo o espiritismo, né? É uma doutrina de uma proposta revolucionária para a sociedade, e o Divaldo e a Joana não fogem disso, mas eu percebo que tem um caráter assim de autocuidado. Então eu vou olhar para os processos existenciais que eu passo e vou aprender a me cuidar para eu estar bem, para eu estar fortalecido, para eu estar equilibrado, para que aí sim eu possa impactar a minha volta, cumprindo uma missão na Terra de transformação social, de revolução das estruturas de produção de pobreza, de produção de desigualdade, de produção de sofrimento, de cíclicos, né? Enganos, de ilusão, de confundir tudo, né? Do ponto de vista da riqueza, né? O que é ser rico do ponto de vista espiritual e o que é ser rico do ponto de vista material, né? Então, por aí vamos, né? Nós somos chamados a um gesto aqui na Terra de fazer a nossa parte, né? De fazer a nossa parte. Diante daquilo que nos causa indignação, a indignação que acontece em nós, diante das coisas que acontecem socialmente, são a prova de que dentro de nós tem uma chama de amor, de bondade e de justiça. E aí a gente é levado a gente é impulsionado a fazer alguma coisa, a gente não sabe muito bem o que fazer. E a gente se desequilibra e se desestrutura. Então é preciso a gente aprender a se equilibrar e se estruturar para poder ter uma ação digna. Eu lembro de um psicólogo espírita que no Rio de Janeiro, o Júlio César Sarroriz, não sei se vocês conhecem, quando eu comecei a estudar espiritismo, eu fui muito em busca das palestras dele, e eu gostava muito quando ele falava assim: indignação. É fundamental a gente aprender a tornar digna a ação. Achei muito sábio isso. Diante de uma indignação, não é revolta, não é rebeldia, não é desespero, não é bradar, como eu sinto que tudo isso é absurdo, mas é criar, inventar formas de ação e que sejam dignas, ou seja, que sejam diferenciadas com relação ao que eu vejo no mundo. Criar um mundo novo é preciso regras novas, jogos novos, maneiras novas. Eu lembro de uma criança que com 5 anos na Índia, acho que na Índia, que um menino superdotado que começou a estudar e lá aos 14 anos já estava fazendo doutorado em medicina, porque ele queria trazer a cura do câncer para a Terra. E ele falou, para pensar a cura do câncer, eu tenho que pensar o que nenhum médico jamais pensou. Tem que pensar a partir do novo. E eu falei, uau, é isso, né? Então o mundo está precisando de atitudes novas, de gestos novos, e a gente precisa potencializar a nossa criatividade. Bom, vamos lá. O livro
ele tem vários capítulos. Eu vou citar para vocês o nome dos capítulos para vocês entenderem os temas. Ele fala de conflitos existenciais, né? É o prefácio. E aí vem os temas que ele trabalha. Fugas psicológicas, preguiça, raiva, medo, ressentimento, culpa, ciúme, ansiedade, crueldade, violência, neurastenia, drogadição, tabagismo, alcoolismo, vazio existencial, estresse, fobias, coragem, amor e morte. Além do prefácio, são 20 capítulos. Qual que vocês querem que eu fale? Porque é muita coisa, né? Se for falar de cada um, eu não vou conseguir. Lá no encontro de jovens, os jovens estão divididos em 4 salas. Então tem 2 palestrantes em uma equipe, ou um palestrante, fazendo uma roda de conversa com jovens e umas terapêuticas. Está sendo muito interessante. E aí cada um ficou com 4, né, temas desses. E aí vocês, se alguém quer que eu fale os 20, não é justo, né, não é honesto, eu não vou conseguir. Sobre a preguiça. Legal. Boa. Mais alguém quer algum tema assim que queira pedir? Hã? Em relação à morte. Preguiça também. Ansiedade. Medo. Alcoolismo. Não, mas é legal que a gente fale para a gente sentir um pouco também como é que tá se sentindo aí, como é que essas questões são relevantes para vocês, para alguma questão de vocês ou de alguém próximo a vocês, de como é que a questão, né, tá palpitante aí, né? O que mais? Um monte de gente falou ao mesmo tempo. Vazio existencial, fuga, estresse. O que mais? 1h30 dá tempo de falar um pouco de tudo, né? Mas eu sou esperto. Eu fiz um resumo de tudo. E aí depois eu pego o resumo de tudo e aplico para todos os casos. Entende? Então vamos pegar... Porque é isso, né? Eu fui lendo o livro e falei, peraí, está repetitivo. Esse Divaldo é muito esperto, ele criou vários capítulos para falar a mesma coisa. E porque tem uma estrutura que é igual para todos os nossos conflitos existenciais. Tem algo que estrutura. Então, eu que sou professor, né, tenho mania de ser didático, né? Então eu falei, vou conseguir fazer um negócio, fazer uma leitura que estrutura esse pensamento e que a partir dessa estrutura a gente consegue entender as causas de todos esses conflitos que vão se manifestar de formas diferentes para cada um, e qual é a terapêutica para eles. E a terapêutica também é parecida para cada um deles. Vocês vão ver. Então vamos lá. Conflitos existenciais. Todos eles que vocês falaram, qual é a causa deles? Então qual é a causa da preguiça? Qual é a causa do alcoolismo? Qual é a causa do vazio existencial? Qual é a causa dessas questões, desses conflitos? De onde vem o conflito? Conflito dá uma ideia de briga, né? Conflito é briga. Que briga é essa? Briga entre quem? Então, quando eu tenho raiva, eu tenho briga com alguém. Quando eu tenho preguiça, eu já não posso dizer que eu tenho briga com alguém, mas é uma briga comigo mesmo, né? Eu tenho que fazer tal coisa, não, mas vontade de não fazer nada. Tem um conflito, tem uma autocobrança. Eu preciso fazer tal coisa. Mas eu queria não fazer nada. Conflito, né? Conflito é a ausência de paz, né? A ausência de harmonia. Então, a grande questão é a seguinte: como que a gente consegue viver sem conflito? Eu não vim aqui para minimizar conflito. Eu vim aqui para a gente conseguir viver sem conflito. Sem conflito fora, ou seja, com outros, e sem conflito comigo mesmo.
um mundo sem conflito, uma vida sem conflito, uma mente sem conflito. Tá? Vou tentar compartilhar aqui como é que a gente pode desenvolver um processo para chegar numa vida sem conflito. De onde vem o conflito? Eu não sei. Eu estou perguntando e você está pensando. De onde vem o conflito? Hã? Do ar? Do lar. Do lar. Do lar. A casa, né? A família. É uma causa. Aí o outro vem e diz, não, mas o conflito é meu. Quem sou eu? Quem é você? Quem é você que nesse momento se vê em conflito? Quais os conflitos que aparecem? E quem é você que olha o seu conflito? Insatisfeitos, exigentes, egoístas, tudo isso está na mente conflituosa, né? E quem é que vê a insatisfação, o egoísmo, a exigência? Vamos chegar lá. Então, uma das causas que o Divaldo aponta, o Divaldo e Joana apontam nesse livro, é o lar. Mas o lar entendido como o primeiro campo de afeto que a gente encontra quando a gente nasce. Quando a gente começa a entrar em relação com o outro. E nessa relação, quando criança, a gente precisa de cuidado. A gente precisa de carinho, a gente precisa de amor. Só que tem uma hora que esse amor falta para a gente. E não há pai perfeito e nem mãe perfeita capaz de suprir a exigência que a criança tem de ser amada. Então surge o sentimento de abandono, surge a primeira frustração da vida da gente. Isso nos marca para a vida inteira. Então, a primeira causa é lá no lar, é lá no nascimento. Lembra, é igual para todo mundo. Por quê? Não há pai e mãe capazes. Por quê? Porque a gente deseja demais. Por que a gente deseja demais? Aí isso a psicologia não fala, mas a Joana fala. Porque a gente já vem do passado machucado. Espíritos. Viemos reencarnar aqui e já trazemos a alma ferida, buscando sentir-se compreendida, amada, buscando afeto. Ou já viemos revoltados. Não adianta afeto, que eu já não acredito mais nesse negócio de afeto. Nem queria ter nascido. Então vem esse espírito já trazendo uma herança de dor. E vai encontrar no lar, que é perfeito para ele, essa presença ausente, ou essa ausência presente, essa falta, esse vazio. E essa palavra a gente pega, vazio, da psicologia, né? Os psicólogos falam de vazio. Que vazio é esse? É a fome, gente. Fome. Fome é vazio. E isso vem desde o nascimento. Você nasce com fome. Você nasce, respira, preenche o pulmão de ar e já chora de fome. Ou quase, né? Mais à frente você vai sentir fome. E aí, como é que supre? Quem te ensinou que você precisa comer? Não tem, isso é instintivo, é da natureza. É da natureza. E isso pode ser visto com grande pessimismo, e isso pode ser visto com grande beleza.
Eu vou olhar com beleza, tá? Qual é a beleza da história? A beleza da história é que é isso que nos faz buscar algo. É isso que nos faz buscar o outro. E esse impulso é o impulso do amor, que está inscrito na natureza, nas células. Uma célula disse sim à outra e a vida se fez. Tudo na vida começou com um sim. Clarice Lispector. A Hora da Estrela. É a primeira frase do livro da Clarice. Tudo na vida começou com um sim. Uma célula disse sim à outra e a vida se fez. A gente nasce do amor. Do amor, a gente nasce do sexo, né? Que é uma expressão amorosa da união dos animais, que somos. Também. Percebe? Então, o amor está em todas as moléculas, todas as células, está no ar e também nos animais. E é dali que a gente nasce, dessa expressão amorosa. O que eu estava falando? Do vazio, né? Porque a gente nasce querendo. E onde a gente vai encontrar? Através do peito da mãe. Peito, 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 peito. Eu estou com uma filha de 2 anos. Ai, está gravando esse negócio. Essas coisas não se gravam. Minha filha vai ver isso, o que ela vai pensar quando estiver mais velha? 2 anos. Gente, qualquer... Assim, a gente brinca assim, né? Que a mãe não existe. A mãe é um peito ambulante. Né? Tudo para ela é peito. É peito, 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 peito. Né? E é uma coisa muito curiosa. Qualquer frustração que ela tenha, por exemplo, ela quer subir numa cadeira e ela escorrega e cai. Ela fala, peito. Percebe? É o que, para ela, já com 2 anos de idade, ela já entendeu como um mecanismo compensador para a frustração. Então, nós estamos falando de emoção, gente. Né? Ela está lidando com uma emoção que ela ainda não é capaz de lidar. E ela precisa do conforto, da segurança, que ela encontrou quando nasceu, através da mãe. Certo? Só que daqui a pouco ela não vai ter mais peito. Né? Isso aconteceu com a gente, tá? Isso aconteceu com a gente. E aí? A gente vai encontrar essa compensação para as nossas frustrações aonde? Raiva, medo, ressentimento, culpa. Estou começando a entender todos esses sentimentos aqui. Mecanismos de compensação da minha frustração. Da minha dificuldade de lidar com o desconhecido. Aí eu sinto medo. Entende a origem do medo? Uma dificuldade em lidar com o desconhecido. E o medo é ruim? O medo não é ruim nem bom, ele é. Então, todos esses sentimentos aqui não são nem bons nem ruins, eles são. Então, acho que assim, o primeiro capítulo que eu quero ter com vocês é assim, todo sentimento é digno de se ter. Você pode sentir o que você quiser. Você nem quer, né? Você pode sentir o que você sente. Percebe como é tautológico isso? Assim, é uma obviedade? A gente sente o que a gente não controla o que sente. E tudo bem. Essa é a novidade que eu vim contar, porque às vezes nos ambientes religiosos a gente acha que não poderia sentir algumas coisas. E aí é o estrago que a religião faz na humanidade. Culpa. E graças a Deus a gente está aqui no Espiritismo, e a gente pode falar isso. Você não precisa ter culpa por sentir qualquer coisa que você sinta. Tudo isso é natural do teu processo de vida, do ser humano. Agora, depois que você sente, o que você faz com o que você sente? Aí você tem responsabilidade. Entendeu? Então, sentir raiva. E aí, o que você faz? Aí você responde. Sentir preguiça. Tudo bem sentir preguiça. Mas e aí, o que você faz? O que é a preguiça? A preguiça começa com uma necessidade de descanso, de refazimento das energias, refazimento de forças e ideais.
Eu estou me sentindo enfraquecido, preciso descansar, preciso repousar. Todo mundo precisa. E inclusive, o estresse, que vai aparecer no capítulo lá na frente, é exatamente a gente começa a achar que não pode descansar, de tanta carga que a gente acha que tem que responder. Fica pesado. Então, essa necessidade de repouso ela é natural. Só que com o tempo, a pessoa está descansando, começa a perder o sentido de vida. Perde a utilidade de estar aqui, entra no tédio, num vazio existencial, né? Um vazio de sentido. A preguiça é a expressão de um ego autocentrado. Eu não me percebo mais útil. Eu não percebo que eu posso ser útil. Eu estou focado só dentro de mim. Aí já não sei o que estou falando, tá? É a Joana. A pessoa se avalia sempre de forma deprimente. Eu não sirvo para nada mesmo. Percebe? É um mecanismo quase que um desculpismo, porque, ora bolas, todo mundo serve para alguma coisa. O que não serve para nada é esse raciocínio, eu não sirvo para nada. Né? Esse raciocínio só serve para reafirmar um ciclo de abandono da sua vitalidade. Voltando a falar das causas. Então, causas das vidas passadas, coisas que eu fiz no passado, das quais eu me arrependi profundamente. Traz uma consciência de culpa, uma inadequação, um sentimento negativo com relação a si mesmo, ou um ódio aos demais, um ódio à sociedade, dependendo da circunstância. Né? Uma pessoa que fez algo de errado e foi punida, ao invés de aproveitar a punição social da época e fazer um refazimento, e ter um refazimento estrutural, moral, volta com mais raiva ainda. Isso é fácil, é só você ver a estrutura dos presídios, né? As pessoas tendem a ficar com mais raiva ainda, né? A gente continua perpetuando, assim, esse descuido com o ser humano. E aí a pessoa nasce com um conflito. Entra numa estrutura emocional, nesse jogo de afeto com os pais. Tá? É a segunda causa que vai aparecer em todos os capítulos. Mecanismos das emoções que afetam a nossa estrutura hormonal, cerebral, que leva a gente a ciclos viciosos de depressão, né? Doenças, cansaço, desânimo. E aí o mecanismo se torna físico, mas começa na emoção. Então, outra causa, a estrutura social que o sujeito entra não acolhe, né? Não acolhe a potencialidade do indivíduo. É uma estrutura, digamos assim, em poucas palavras, é uma estrutura repressora. Eu estava falando para vocês da religião, né? De como que a religião ela impede, quer dizer, essa religião humana nossa, né? Religião as instituições religiosas regidas por pessoas vivendo em conflitos existenciais, que ao invés de curar-se dos seus conflitos existenciais, transpõem para uma instituição, né, um mecanismo de julgamento e avaliação da conduta humana que faz o sujeito se sentir pior, que não ajuda nesse processo de cura, mas que torna o sujeito dentro de um ciclo de culpa e mais vício e mais desequilíbrio. Mas não só a religião, né? A sociedade como um todo, quando coloca para o sujeito ideais que ele precisa ser, que ele não é. Vou dar um exemplo muito claro para todos nós aqui. A gente vive numa sociedade patriarcal. O que quer dizer isso? Uma sociedade marcada há milênios por uma estrutura de domínio da mulher,
baseada na hierarquia, no domínio pela força, na conquista da natureza e do ódio ao inimigo. A gente vive essa cultura. Não foi assim sempre. Essa cultura nasceu e se perpetuou através das guerras e através do controle da mulher. Uma das expressões da cultura patriarcal é o machismo, né? O que diz o machismo? O machismo diz que o homem é superior à mulher e que a mulher pode ser tratada de uma forma subalterna. Isso nos acompanha há séculos e ainda existe, né? E, ao mesmo tempo, coloca para o homem um lugar de macho, que ele também não consegue cumprir, né? Então, tem um documentário chamado A Máscara que Você Veste, que mostra os efeitos perversos do machismo nos homens. Tem um psicólogo no vídeo falando que a maior causa de ansiedade nos Estados Unidos está no homem, que não consegue ter paz consigo mesmo, porque precisa o tempo todo ter que ficar controlando o seu comportamento para parecer homem, com medo de ser homossexual, feminino, sensível, emotivo, chorar. Ele tem que estar o tempo todo sob controle. Ele está o tempo todo se policiando para agir de uma determinada maneira, padronizada por uma cultura que já não serve mais. E a gente reproduz de forma doentia. Percebe? Então, causas passadas de outras vidas, o jogo de afetos no lar, a forma como eu vou lidando com as minhas emoções ao longo da vida, diante de uma estrutura cultural perversa, que não é do amor, é dos papéis sociais pré-estabelecidos num jogo de violência, de domínio, né? E aí fica difícil ter paz, a não ser que se rompa com a cultura. Então, meu pai me disse: filha, você é ovelha negra da família. Rita Lee, né? Então, essa ruptura com a ordem, dessa ordem, que é uma ordem repressora, e aí surge a transgressão, e formas variadas de transgressões, que podem entrar também como conflitos. Eu estou transgredindo porque eu não concordo com essa estrutura que está aí. Tá, mas você está indo para o extremo oposto, né? E aí você também não está em paz, você está em conflito, você está na guerra contra essa sociedade, eu estou na guerra contra a minha mãe, porque minha mãe fez isso comigo, e agora você é totalmente diferente da minha mãe. Percebe? Você não consegue sair da estrutura causal, né? Aquilo que causou, que te impulsionou para um jogo de dualidade. Só vai ter fim do conflito quando a gente conseguir sair da mente dualista. O que é a mente dualista? Jesus falou assim: não julgueis. Como é que é a frase dele enquanto eu bebo água? Não julgueis, para não serdes julgados, pois com a medida com que os medirdes, também serás medidos, né? Uma coisa assim, né? Vamos falar sobre isso, que é a base da estrutura dualista, né? O que a gente está chamando? O que Jesus está chamando de julgar aí? Condenar o outro, né? Condenar o outro. Essa atitude do outro está errada. Eu sou melhor do que o outro. Olha a sociedade patriarcal, competitiva, que coloca um melhor do que o outro. Se um é melhor do que o outro, eu já me sinto inferiorizado. Ciúme. De onde nasce o ciúme? Desse sentimento de inferioridade, né? Pois não. Dentro dessa hoje você vai corrigir o filho, ele fala que você está julgando. Então eu gostaria que você colocasse a diferença, porque eu como mãe, quando eu estou condenando um ato do meu filho, eu não estou julgando ele. Tá. Eu estou ali no papel de mãe como educadora. Não. Está julgando. Como é que a gente... Vamos falar disso agora. Parece até que a gente combinou para essa pergunta aparecer, porque é o que eu mais gosto. Eu dou aula na faculdade de educação. Adorei a pergunta. Obrigado.
Aí a gente fica conversando aqui, o povo fica ouvindo o nosso papo, porque esse é o tema principal. Como é que a gente educa se não pode julgar, né? Quer dizer, se não pode julgar, né? Quando eu falo não pode julgar, eu já estou julgando quem julga, né? Percebe a loucura? Não pode julgar. Tem que chegar nesse lugar onde ninguém julga. Não, mas espera aí, você está condenando os que julgam. Você não sai do ciclo. Estão entendendo, gente, qual é a prisão? Buda falou dessa prisão. O ciclo vicioso do samsara, o ciclo das reencarnações. O que faz a gente continuar nesse ciclo vicioso? Repetindo padrões, o karma. Repetindo padrões de sofrimento. Repetindo padrões nessa vida. A gente comete um erro, aí se arrepende e fala, agora eu vou melhorar. Deus me ajuda para eu melhorar. A gente reza, vou melhorar. E aí a gente daqui a pouco se pega fazendo a mesma coisa. Às vezes um pouquinho melhor. Aí a gente fala, ufa, estou evoluindo. E estamos, de fato estamos. Mas como é que a gente vai vencer essa história? Vai sair dessa loucura? Que é o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Né? Precisa um despertar. É um salto quântico. Não, a mente não vai vencer a mente. Entende? A mente dualista não vai sobrepor a mente dualista. É preciso de um salto de transmutação. A gente olha os nossos defeitos e fica tentando transformá-los. Mas esse é o caminho lento, preparatório, para que algo aconteça que seja uma transformação para valer. Não é isso? Percebe? Vamos lembrar de algumas histórias, por exemplo, Saulo de Tarso. Algo aconteceu ali, né? Uma transformação radical. Né? E outros tantos. E a gente fica, não, eu vou transformar aqui, eu estou muito preguiçoso, eu vou começar a trabalhar mais, vou varrer minha casa. Aí eu fico um pouco na luta, mas hoje eu estou com preguiça, mas a coisa não resolve. Não, eu estou com raiva, mas agora eu estou com menos raiva. Né? Como é que eu saio dessa história? Né? A droga, né? O alcoolismo. Eu fico em abstinência um tempão. Estou conseguindo, até a próxima recaída. Quando é que sai dessa? A gente quer sair dessa história. A gente quer sair. Né? Como é que sai? A ansiedade, né? Como é que sai? Você está perguntando ou você está fazendo a gente pensar, né? Como é que sai? Então vamos lá. Eu vou citar aqui uma educadora chamada Ana Tomás. Ela mora em Piracaia, São Paulo, e tirou os filhos da escola. Então ficou famosa, porque os filhos dela não vão à escola e ela cuida da educação deles. Saiu em tudo quanto é lugar. E ela fala desse processo de sair da mente dualista. Como é que ela faz com as filhas dela? Então a primeira coisa que ela fala é a seguinte, então tá, a mente dualista é a mente do julgamento. Existe o feio e o bonito. Entende? O bom e o mal. O certo e o errado. E assim a gente vem operando há milênios. E assim a gente vem escravizado num processo vicioso de inadequação própria, porque a gente não consegue sair. Estão me acompanhando? Então, não julgueis para não ser julgados, na sua raiz profunda, é não julgar mesmo. Ou seja, digamos, sem querer antecipar, né? Porque Jesus não julgava nesse sentido. Ele olhava, mas ele não se sentia ofendido, por exemplo, pelas pessoas que vinham jogar pedras nele. Ele não se sentia ofendido. Isso é não julgar. É atingir um estado de pureza, de inocência. Inocência. Que é o retorno. É o retorno ao paraíso. Percebe? Mitologicamente, simbolicamente falando, arquetipicamente falando, a gente está aqui num jogo de conflito para voltar para um lugar sem conflito. Teoricamente, o paraíso, onde a gente retorna à inocência. A gente precisa voltar à inocência. E como é que volta? E aí, a Ana Tomás faz assim. Ela faz de um monte de jeito. Mas a primeira palestra que eu ouvi dela foi assim. Então, o meu filho vai e faz um negócio que normalmente eu julgo como errado. Sei lá, pegou o copo e jogou no irmão. A reação normal da gente é, filho, não faz assim, não pode,
se coloca no lugar dele, a gente vem com um monte de argumento para dizer, olha, esse comportamento está errado. O comportamento certo é esse. Você pode fazer isso. E ele pode ouvir e isso não faz efeito nenhum para ele. E normalmente é assim, não faz efeito nenhum. Como é que eu posso ter uma ação diante desse meu filho que tenha uma efetividade? Eu tenho que atuar a partir de uma emoção original. Eu tenho que atuar sem ser por essa emoção estagnada. Porque o que ela fala? Quando minha filha, meu filho, joga o copo de água no outro, a emoção fala, eu não consigo ficar neutro. Vem uma emoção, né? Normalmente vem raiva, o sentimento de que o outro está injustiçado, eu preciso fazer justiça nessa relação. Como é que eu consigo atuar sem ser movido por esse sentimento? Porque quando eu sou movido por esse sentimento, eu só estou reproduzindo mais do mesmo. Nesse sentido, eu estou julgando. E ele vai falar, você está julgando. Né? Como é que eu consigo, então, ter uma ação diante do outro de forma neutra, sem agir motivado pela ofensa, motivado pelo sentimento de injustiça? Como é que faz isso? Então, ela falava assim, nessa hora eu respiro, eu conecto com os pés no chão, eu deixo que a energia dos pés venha para o meu corpo, eu abro, eu tento entrar num lugar como se fosse um lugar de meditação, de vazio mental, e espero que venha uma ação. Que não seja, eu reconheço a emoção que me tomou de primeira, mas eu tiro a energia dessa emoção, me conecto com o chão, é um exercício corporal para ela, me conecto com o chão, busco um lugar neutro, e a partir daí vai surgir uma ação original. E eu não sei qual é. Então não tem resposta pronta. Percebe? Não tem resposta pronta. Nessa nova era que a gente está vivendo, estou citando Ana Tomás, é a era da criação. E ela fala do Spinoza. São 3 eras da humanidade. A era da superstição, a era do conhecimento e a era da criação. A gente está saindo, segundo ela, da era do conhecimento, a era da ciência, a era do raciocínio lógico, para uma nova era, que é a era da criação, é uma era do retorno da espontaneidade, do retorno de uma ação criativa, da autocriação de si mesmo. Então, a gente estava falando aqui, sou eu que tenho que me cuidar, não é o outro. Então, como é que eu faço um processo de autocriação, de ruptura, de transmutação dessa mente dualista para uma mente original, para um ser novo? Gente, vocês estão entendendo? A tarefa é criar um ser novo para a gente. Então, aí o que a Ana tem ensinado? Eu tenho participado de umas videoconferências com ela. Como é que ela tem ensinado isso? Ela faz assim, por exemplo, qual é a emoção que te vem nessa hora? Do passado. Não, qual é a emoção? Qual é a emoção? Então, assim, meu neto vem e pede, vovó, neto, né? Bota o desenho do Chuck para mim. Aí, quer dizer, você já sabe que não pode, por isso, por aquilo, mas qual é a emoção que vem na hora? É raiva, é medo, é tristeza, é o quê? É medo. Medo. Então vamos trabalhar com o medo. Como é que a gente trabalha com o medo? Primeira coisa, a gente reconhece o medo na gente. Eu estou com medo, eu sinto medo. Então é uma forma de trabalhar, tá? Estou fazendo aqui na frente de vocês. Eu sinto medo. Existe medo em mim. Existe medo em mim. Eu paro, isso é para a gente trabalhar lá fundo, tá? Para a gente se preparar. Na hora tem que ser na hora, mas... Então eu vou aprendendo a lidar, né? Existe medo em mim, eu sinto medo. E aí, fazendo isso sinceramente, eu começo a perceber situações em que eu vivo e vivi onde eu sinto medo. Eu sinto medo. Existe medo em mim. E deixo vir situações em que eu senti medo. Eu estou reconhecendo a existência do medo em mim. Né? É um primeiro passo. Isso é Divaldo. Esse livro do Divaldo, ele fala isso. O primeiro passo para a nossa terapia, já estou entrando para o final, né, para a cura. O primeiro passo é olhar para o sentimento e reconhecer a existência dele, aceitar que ele existe nesse momento na sua jornada. E não dizer, eu não posso sentir medo, eu vou rezar. Rezar é bom, mas olhar para o medo é imprescindível.
E aí, depois que você reconhece o medo? Aí tem vários caminhos possíveis, né? Então, perceber as sensações corporais que esse medo traz para você. Você vai ganhando intimidade com ele, né? Os budistas fazem isso, né? Olá, medo, eu sei que você está aqui. Isso já faz você abraçar a emoção de uma forma que ela já perde a força, né? Uma coisa que a Ana tem feito hoje em dia é assim, nos processos que ela conduz. Qual é o ruim de sentir medo? Ele trava. Ele paralisa. Qual é o bom de você sentir medo nessa situação? Do seu neto. Qual é o bom para você de você sentir medo aí? Qual é o bom? Para você, qual é o ganho que você tem sentindo medo? Tem que ter algum, sempre tem. É isso que a gente precisa pegar, porque a gente está muito dualismo. Isso é bom, isso é mal. Qual é o ganho que você tem em sentir medo nessa hora? Ó, fala, pode ajudar. Isso faz você ter um cuidado com o seu neto. Percebe? Se você não tivesse medo, imagina se você fosse indiferente. Ah, pode ver o Chuck. Né? Então você fica com, meu Deus, ele vai assistir o Chuck. Isso te conecta a ele. Percebe? Então, sentir medo é ruim, porque paralisa. E, de fato, você fica sem saber o que fazer. A gente está aqui conversando sobre isso, é uma questão de todos nós. Né? E é bom, porque isso te conecta. Então, sentir medo é ruim e é bom. Mas uma coisa não pode ser boa e ruim ao mesmo tempo. Então, não é nem bom nem ruim, simplesmente é. Sentiu medo. Agora, pega esse medo, coloca como se... Imagina esse medo indo lá para um quartinho, lá para um lugar. Um quartinho que você fecha a porta e, se você precisar, você pega lá de volta. Mas deixa ele lá, ou seja, tira a energia dele e traz energia para você nesse momento, para o teu ser primordial que está aí. O que te vem nesse momento? Qual é o sentimento que te vem? Não, se não, faz isso. Pega esse medo, que não é nem bom nem ruim, você coloca ele lá no cantinho, lá na nuvem. Você vai poder pegar ele de volta quando precisar dele. Você não precisa se desfazer dele. Mas tira a sua energia dele. Traz sua energia para aqui agora. Sente você aí agora, seu corpo. Conecta com a tua potência de ser, o seu ser essencial. Deixa essa energia para lá, traz a energia para cá. O que te vem? O que você sente? Não é com o conhecimento que você adquiriu. É agora, nesse momento. O que você está sentindo? É que eu sou eterno e eu não preciso ter medo. Mas isso é racional, né? Eu tenho que ser forte, percebe? Isso não adianta. Isso não adianta. Isso é um conhecimento racional. Eu estou perguntando o que você está sentindo aí dentro. Percebe? Sem ser racional? É o que você está sentindo agora aí. Olha, conforto. Percebe? Transmutou. Mudou. Posso te falar mais uma? Peraí, vamos valorizar isso, porque o pessoal também está sentindo. A gente está fazendo junto. A gente está fazendo junto. Então, já mudei a natureza da emoção. Surgiu uma emoção de conforto. E o que eu fiz? Eu não posso sentir medo, eu preciso sentir conforto. Jesus, venha me confortar, pelo amor de Deus. Pode ser que funcione no seu caso. Mas pode ser que você só está escamoteando. E, de repente, você encara a emoção, analisa ela, vê o lado bom, o lado ruim, destrincha ela, e, de repente, surge algo novo. É disso que eu estou falando. É preciso que a gente se abra para surgir algo novo. E aí, de repente, quando você conseguir fazer isso automaticamente, na hora que seu neto pedir, vovó, bota o filme do Chuck, você... E a partir do conforto, o que vem? Não sei. Pode ser que venha, não, filhinho, sei lá como você chama ele, esse desenho não é para a sua idade. Acabou. Esse desenho não é para a sua idade. Você pode ver esses outros aqui, esse aí, vovó não deixa. E se você fala, vovó não deixa, desse lugar, de uma emoção transmutada, ele não briga com você. Se você fala, esse não, porque esse filme, não sei o quê, sentindo aquele peso do demônio, do medo, aí ele vai brigar com você, é terrível. Estou falando porque eu vejo isso acontecer. Quando você vai falar para uma criança, é algo real, tipo, filha, aí não, porque aí não é para a sua idade. Filha, não, ela não discute. Agora, quando ela quer fazer um negócio, que às vezes ela faz, às vezes ela não faz, às vezes eu deixo, às vezes eu não deixo, eu até deixaria, mas não sei, minha esposa está aqui olhando, então eu não vou deixar, aí já era. Porque eu vou falar não e ela vai brigar, ela vai rodar no chão aqui, vai gritar, entende?
Então, é a gente estar num lugar. Que lugar é esse? Da potência que somos, né? Do ser primordial. É a segunda parte da terapêutica do livro aqui, do conflito existencial. Então, a primeira é, aceita a emoção. Qual é a segunda parte? Lembra quem você é. E quem nós somos. Quem nós somos. Então, eu vou contar uma história. Não, eu vou contar uma história porque está muito racional aqui a conversa e tem gente cansada. A gente conta história para relaxar. É uma história da cultura australiana, os aborígenes. No princípio, era o nada. E o grande espírito soprou no ouvido da Mãe Sol. Acorde. Você precisa criar o mundo. E a Mãe Sol, que estava dormindo, abriu os olhos. E o universo se fez. Agora vá lá e crie os planetas. Né? E ela sorriu. E os planetas se fizeram. Então a Mãe Sol veio até a Terra, assumiu a forma de Mãe Sol na Terra e pisou no chão. E aonde ela pisava, crescia grama, plantas, flores. E assim toda a vegetação se fez na Terra. E a Mãe Sol voltou para o céu. E o grande espírito falou no ouvido dela, falta fazer mais coisa. Então ela veio de novo e entrou nas cavernas, e aí foram nascendo os animais. E assim a Terra foi se formando nas pegadas da Mãe Sol. E ela viveu aqui com eles, e todo mundo era feliz, até um dia que ela volta para o céu. E no que ela volta para o céu, surge a noite, o dia e a escuridão. O dia e a escuridão. E aí os animais reclamam da escuridão. E então ela cria a lua e as estrelas para iluminar a noite. E aí passa um tempo e as criaturas começam a ficar insatisfeitas com as formas delas. E vão lá no alto da montanha e chamam a Mãe Sol de novo. A Mãe Sol vem e fala, tá bom, vocês vão ter direito a uma transformação. Escolhe. E daí, alguns seres do mar ganham asas, e aí algum ser da terra pode entrar na água, vira o jacaré, né? O ornitorrinco, que ganha um pedaço de cada bicho, fica aquele bicho engraçado. E aí a Mãe Sol decide enviar para a Terra, ela volta para o céu e decide enviar para a Terra a lua e a estrela da noite. E então elas vêm à Terra, a estrela da noite assume a forma de um homem e a lua assume a forma de uma mulher. E da sua união nasce o primeiro ser humano, que depois fez todos os outros humanos. E aqui é um lugar muito bom de se viver, em harmonia com toda essa criação. Toda vez que a gente olha o céu à noite e vê a lua e a estrela da manhã, a gente lembra de onde a gente veio, de que matéria nós somos feitos. Então, quem somos nós? Se teu olho for bom,
todo o teu corpo será luminoso. É a frase de Jesus. Quando a gente adquire esse olhar, a gente pode ver nosso corpo brilhando como estrelas. Então, quem somos nós? Como ser primordial, essência nossa, não tem conflito. Então, lembra quem nós somos. E todas as tradições de sabedoria e espirituais da humanidade estão chamando a gente para um despertar. Um redespertar da nossa própria natureza. Então, qual é o trabalho? Desfazer o que não é real. E aí eu pego um livro cujo título é Não Existe Problema. E aí eu encontro Ana Tomás e fala, eu criei uma mente nova para mim, eu não vivo, não tenho conflito. Tudo que me acontece é necessário que aconteça para mim. Tudo que acontece na vida da gente é necessário para a gente poder elaborar essas coisas e aproveitar para sair, para estar em trabalho, estar em processo autopoético, né? Um trabalho de autocriação. Né? Como é que a gente se abre para estar nesse espaço? Então, a oração é um caminho. Porque o que faz a oração? Ajuda a gente a lembrar quem somos. Então, por isso, Kardec ensinou, né? Não é falar com os lábios. É uma conexão, independente das palavras. É um relembrar de onde você veio, cara. Você não veio daqui. Você veio de lá. Tem um texto hindu, antigo, que fala de uma árvore primordial, que é uma árvore cujas raízes estão no céu e os caules na terra. E eu a vida inteira fiquei tentando interpretar esse símbolo, e aí fui trabalhar esse texto em sala com os meus alunos, e a gente, qual é o simbolismo dessa árvore? Eu nunca consegui entender. Aí veio a resposta. Nossas raízes, a fonte da gente, de onde a gente vem, é de lá. Né? E vem para cá dar os frutos aqui. Então, a quarta fonte de terapêutica é servir no bem, a caridade, ajudar o outro. O Dalai Lama tem uma frase linda, compartilhando com os outros. Todos os seres vivos, começando dos insetos, querem felicidade e não sofrimento. No entanto, nós somos os únicos. No entanto, nós somos um só, enquanto os outros são num número infinito. Portanto, deve ser claramente decidido que os outros ganharem felicidade é mais importante do que a sua felicidade sozinho. O convite é compaixão. Os outros são infinitos, você é um só. A felicidade dos outros é muito mais importante do que a sua. Qual é o seu sentido de vida aqui? Dá fruto. Dá fruto. Né? Otimismo. Aí a gente começa a entender tudo, né? De novo, né? A necessidade de a gente permanecer otimista, mesmo diante do discurso derrotista que aparece à nossa volta. Né? Não se deixar levar pelo... Porque pensamento é muito fluido, né? Agora a gente está aqui cheio de otimismo, porque a gente está aqui pensando de forma elevada, né? Mas daqui a 5 minutos a gente cai de novo. Então, o pensamento ajuda a gente a olhar as estrelas, né? A apontar para onde a gente vai voltar. Mas tem um estofo interno que precisa ser trabalhado. E esse trabalho interior é inadiável. É por isso que eles escrevem esse livro aqui, para você olhar para o seu conflito e trabalhar a partir dele, né? No yoga, a gente tem o simbolismo da flor de lótus. E a flor de lótus, você viu? Do lodolótus. E a flor de lótus, que é uma flor simbolicamente de 1000 pétalas, uma flor linda, é a Vitória Régia. Aqui no Brasil, né? E
o caule dela vem por baixo d'água e a raiz dela está no lodo. O lótus nasce do lodo. Om Mani Padme Hum, que é um mantra budista. Então é do lodo dessa existência que eu vivo, que dali que vai florescer o lótus. Não é transplantando o lótus que eu vejo nele, nossa, que pessoas brilhantes, eu quero ser que nem elas. Aí eu abro mão de estar vivendo aquilo que eu preciso viver. O sábio aponta para a lua e o tolo olha para o dedo. Buda fala isso, né? Não é para você ficar preso a mim, é para você fazer aí o seu trabalho. O Hermann Hesse entendeu isso muito bem quando escreveu Siddhartha, um livro pequenininho, lindo de ler. A gente mergulha na cultura indiana, que tem a história do sujeito que vai lá e encontra Buda. O Siddhartha é o personagem principal e encontra o Buda. O amigo dele fica com o Buda e ele fala, não, esse caminho... O Buda ele é um homem realizado, o que eu quero é o que ele tem, mas ficar aqui não vai me adiantar, eu preciso seguir o meu caminho. E aí ele segue o caminho dele. Né? Então o caminho da autocriação é seu. Coragem. Vai em frente. E a gente vai partilhando as nossas experiências para a gente se inspirar mutuamente. A gente vai conversar, a gente vai estudar, a gente vai ler, vai orar em conjunto, mas o caminho é muito interno, é muito pessoal. E aí, diante disso, eu trouxe umas frases para a gente ir caminhando para o encerramento desse encontro, nessa perspectiva da poesia, de forma que a poesia possa abrir em nós janelas que a mente aqui não consegue. Né? Então, pensamentos de outra ordem, para a gente poder trabalhar. Eu vou pedir ajuda de vocês. Vou pedir que cada um que receber uma frase poética, leia para a gente fazer uma partilha e uma chuva de poesia. Pode ser? E eu já esqueci o que mais que eu tenho para falar aqui, que possivelmente vocês tenham perguntas, e a gente volta às perguntas no final, tá? Ou alguma agora, enquanto eles distribuem aí as folhas. Alguma pergunta, alguma coisa que vocês queriam e eu não falei? A morte. Já foi? Vai falar um pouco da morte em algumas dessas frases, e aí quando chegar o momento eu falo mais um pouquinho, com base em umas frases do Divaldo aqui, tá bom? Então vamos começar? Como está gravando, eu vou pedir para você ler, e aí eu vou repetir aqui para a gente... E aí pode começar quem quiser. Vai. O seu olhar melhora o meu. Arnaldo Antunes. A potência do encontro. Eu vou tentar, comentar, mas sem ficar bancando o professor aqui que fala muito, né? Mas percebe a potência do encontro, que muitas vezes é a fonte do medo. O medo de encontrar o outro, né? Minha psicanalista falava isso. Não existe encontro sem ansiedade, como não existe separação sem dor. Processo humano. E aí vem o Arnaldo Antunes e convida a um otimismo do encontro, da diversidade, do encontro com o outro que é diferente de mim. Ó, você que está com a folha aí, hein, você vai ver do que eu estou falando, tem coisa falada em outras frases aí, se liga. Do outro que é diferente de mim, que defende uma outra verdade, mas o olhar do outro melhora o meu. Quem vai? Vai. Só o impossível acontece. O possível apenas se repete. Que fique muito mal explicado. Não faço força para ser entendido. Quem faz sentido é soldado. Uma das principais causas desses conflitos, que vem dessa estrutura psíquica lá da infância, é a necessidade de ser aceito. É a necessidade de reconhecimento. Quando a gente vai lá atrás, quem em mim quer essa aceitação do outro? E a gente vai lá na infância,
vai descobrir que quem quer a aceitação do outro é lá o filho que quer ser o bom filho para a mamãe, para o papai. Então, essa frase ela é muito da ruptura, né? Quem faz sentido é soldado, que eu não quero provar nada para ninguém, explicar nada. Não quero que vocês me entendam, não preciso. Isso é uma atitude madura, sabe? Eu não preciso que vocês me entendam. A gente briga tanto para ser entendido pelo outro. Não, não foi isso que eu disse, não foi isso que eu disse. Eu quis dizer outra coisa, as pessoas ficam brigando. Sabe? Uma necessidade de aprovação, de reconhecimento da infância. Né? Pessoas maduras, não precisa... Né? Quem levantou o dedo aqui? Vai. Pode. Tão bom morrer de amor e continuar vivendo. Mário Quintana, não é? Mário Quintana. Acreditar no amor. Vai. Eu prefiro ser um otimista e estar errado do que um pessimista e estar certo. Albert Einstein. Não sei onde eu estou indo, mas sei que eu estou no meu caminho. Porque esse lugar de certezas de chegada é o lugar dessa mente neurótica, dualista. Eu estou indo para lá porque esse é o caminho. É incerto, é imprevisível, não tem garantias. O que a gente está chamando aqui é um lugar de sem garantias. Então não adianta, não é porque você dá tantos passes, frequenta as reuniões e faz o trabalho de caridade. Né? Qual foi a surpresa do Figner quando chegou lá? Justamente que era uma questão interna que ele não tinha conseguido trabalhar, a vivência aprofunda. Não garante, não garante. Se não vai lá dentro, não está garantido. Vai, espera aí, as duas aqui eu meio que apontei para Jesus ao mesmo tempo. Vai. É só quando estamos em nós que estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Eduardo Galeano. Comigo a anatomia ficou louca, sou todo o coração. Mayakovsky. Convite à emoção, né? A viver a emoção da gente. Que maravilhoso as pessoas que não conhecemos bem. Milor Fernandes, né? Percebe o convite ao desconhecido? E que maravilhoso. Imagina, a gente não conhece bem ninguém, gente. Né? E que maravilhoso a gente ter essa atitude de não saber quem o outro é. Isso permite a gente o maior antídoto contra os conflitos existenciais, os conflitos das relações. E eu vou dizer para vocês, em segredo, fecha a porta aí, não deixa ninguém mais saber disso, só quem está aqui hoje vai saber. O maior antídoto para... Desliga aí o monitor. O maior antídoto... Você que está ouvindo não conta. Gente, que bobeira, né? Ó, o maior antídoto contra os conflitos existenciais os conflitos das relações, esse que provém com o encontro do outro, é a escuta. Escutar o outro. Eu estou lembrando agora que há uns dias, umas semanas atrás, eu tive uma DR de amigo que durou umas 4 horas. Eu nunca tinha tido DR de amigo na minha vida, né? DR é discutir a relação. Por que você fez isso e falou aquilo e eu não gostei? Mas eu fiz isso e falei aquilo por causa disso e disso e disso. A gente ficou umas 4 horas discutindo. E aí, tudo terminou quando a gente percebeu o tamanho do ego de um e de outro, querendo que o outro pedisse desculpa ou qualquer coisa assim, infantil, né? E aí, de repente, eu me toquei, gente, isso que a gente já sabe há tanto tempo, né? Ela está expressando a dor dela. Ela só precisa ser escutada. E ela só quer que eu escute e compreenda os caminhos que levaram a ela a ter se sentido ofendida, para eu não levar para o lado pessoal, sabe? E aí a conclusão foi essa, e nossa, eu acho que eu evolui muito ali, assim, eu transmutei muita coisa, estou conseguindo ser uma pessoa mais escutadora dos meus alunos,
que às vezes trazem questões, são jovens, tem uma certa rebeldia que eu fico às vezes ponderando, e eles ficam mais bravos ainda comigo. Professor, você não respeita a nossa luta. E aí eu entendi, gente, as pessoas estão precisando ser ouvidas. E aí no mundo todo, desculpa, vai você, as pessoas estão precisando ser ouvidas, e esse é o nosso trabalho também. E é um trabalho também de perceber a riqueza, de você poder ver o outro e conhecer o outro. E nesse encontro, quem sabe você se conhecer também, ter essa pausa. A vida precisa de pausas. Carlos Drummond de Andrade, é uma frase que eu não botei aí. Vai. Eu sou beato de ouvir a prosa dos rios. Manuel de Barros. É uma terapêutica que Joana não fala aqui no livro, mas vai para a natureza, pisa o pé na grama, conversa com os rios, com as árvores. Né? Esqueceram de colocar no livro. Vai, o senhor, depois você. A imaginação é mais importante do que o conhecimento. Albert Einstein. Esse pensamento imaginativo, essa capacidade de criação, né? É mais importante do que o saber. E aí eu trago, mais importante, eu falo muito para os meus alunos, mais importante do que ter as respostas é fazer perguntas. Porque são as perguntas sem respostas que abrem na gente potencial criativo. Né? Espera aí, ele primeiro, depois vocês, vai. Invento para me conhecer. Eu acho que essa frase por si só já deixaria a gente bem maluco o suficiente para sair dessa mente padronizada que a gente tem, né? Quer dizer, para me conhecer, eu invento. E no processo de invenção é que eu reconheço o meu potencial escondido. Viktor Frankl fala isso, amar é acreditar no potencial que o outro ainda não revelou. É algo para se criar. Né? Então a educação não é para ser repressora. Né? É para empurrar, dar corda para o sujeito criar. Vai. O seu amor. Ame-o e deixe-o ser o que ele é. Tem um pouco a ver com o tema do ciúme, que a gente nem falou aqui, né? Que, nossa, meu Deus. Tem muito a ver com uma questão de insegurança, que tem as mesmas causas de todas, lá do início. Né? A nossa fragilidade. Então, olha para a sua fragilidade, né? E troca isso com o outro. A relação de amizade e amorosa, ela se aprofunda quando a gente se abre a nossa fragilidade para o outro e a gente aprofunda a intimidade. Não adianta a gente esconder, mentir quem somos. A relação é uma abertura para o desconhecido do outro, mas para a revelação das tuas fraquezas. Vocês desistiram, que tinha uma galera que desistiu, mas ela levantou primeiro. Vai, desculpa. Vai. A verdadeira generosidade com o futuro consiste em dar tudo ao presente, que é o tempo que a gente tem para viver, né? Só a mudança permanece. É um outro pensamento paradoxal, né? Tipo essas coisas que o Manuel de Barros escreve, né? Nada permanece, só o fato de que está tudo mudando. E agora a gente pode falar da morte, né? Nada permanece. O corpo está se transmutando, se transformando, as células continuamente. Então, esse destino biológico inevitável, a gente traz de vidas passadas uma certa herança de que isso é um mal, a gente encontra na cultura algo de que isso é ruim, mas é a celebração máxima do viver, né? É chegar ao ápice. Na China antiga eles celebravam. A pessoa só ganhava o sobrenome dela depois que morria, porque confirmava quem ela foi. É uma inversão, né? É como uma viagem do barco, que vai e daqui as pessoas se despedem com saudade, mas lá do outro lado estão recebendo com alegria. E aí o espiritismo é terapêutico para a questão do lidar com a morte, falar sobre a morte na velhice, encarar o tema, encarar o medo da morte.
Sou espírita, não tenho medo da morte. Tu é espírita e não tem medo da morte, mas é um tremendo mentiroso, né? Então, assim, é uma questão, né? Que, tá bom, você tem medo da morte, e aí? Qual é o ruim de sentir medo da morte? É que eu vivo meio com medo de tudo, é um pensamento que me obsedia. E qual é o bom de você sentir medo da morte? E aí começa a se trabalhar, e começa a olhar para dentro. O que vem daí, né? Vai. Fale a verdade às crianças. Bob Marley. Fale a verdade às crianças. Bob Marley. Isso que a gente falou aqui, acho que vale para esses temas. Aqui a gente está estudando os malefícios das drogas, de todas elas, né? Agora, como é que a gente entra no contato com o outro sem entrar naquele lugar moralista, da emoção estagnada, do medo, do julgamento, não é? Aceitando o outro, que o outro tem o caminho dele. Por mais absurdo que pareça para a gente, o outro é livre para fazer suas escolhas. Agora, eu estou aqui, quer conversar? Conversa, o Yogananda ensina isso, conversa com ele na sua mente, em separado, na forma de oração. E no dia que ele te pedir um conselho, você dá, mas tirando isso, são caminhos, né? Respeito às escolhas do outro, né? O que realmente importa é o que acontece em nós, e não a nós. A riqueza da interioridade, né, da experiência, das mudanças. Não é possível amizade quando dois silêncios não se combinam. Mário Quintana. O estar à vontade com o outro, né? E entrar num campo de silêncio, né? Essa linguagem não verbal. Vai. Você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. Samuel Beckham. Quem vai? Quer pouco e terás tudo. Quer nada e serás livre. Fernando Pessoa. É isso. Nossa cabeça é redonda para permitir ao pensamento mudar de posição. Hã? Gostou? Sua prima? Vai, quem mais? Não preciso ter fim para chegar. Manuel de Barros. Viver é plural. Guimarães Rosa. Um amigo é um presente que você dá a si mesmo. Stevenson. Cada um vê com seus olhos e interpreta a partir de onde seus pés pisam. Leonardo Boff. Você respeita a diferença dessa vida plural, né? A gente achar que a gente tem razão e os outros estão errados é o princípio do conflito, né? Você ia falar? Solamente uma vez. Leminski. Tua prima também. Tu ia falar? Acabou o tempo? Tem mais algum para ler? Acabou. É a última. É a última? Tem mais aí? 2, finais, 3, 4. Ai, meu Deus. Vamos lá, um depois do outro. Vai. Outras vezes ouço passar o vento e acho passar o vento. E acho que só para ouvir passar o vento vale a pena ter nascido. Um passo à frente, você já não está no mesmo lugar. Chico Sainz.
Amor com amor que se paga, que sai mais barato. Isso de querer ser exatamente o que a gente é, ainda vai nos levar além. Leminski. Entendeu? Vai. Um dia é preciso parar de sonhar e de algum modo agir. Amir Klink, o aventureiro. Fechamos? Abrimos, né? Abrimos. Tem gente que fala negócio fechado, eu falo negócio aberto. Vamos começar agora. Obrigado, gente. Boa noite.